abrirem as suas Bíblias em um texto muito conhecido, muito citado por alguns irmãos. Quando você pergunta sobre esse texto, muitas vezes ele é importante na história, na vida de alguns irmãos. Isaías 41. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Isaías 41, do 8 ao 13. Isaías 41, versículo 8 ao versículo 13. Diz assim o texto: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Já leu esse texto? Provavelmente ele já fez parte de algum momento da sua vida, de algum momento em que você se sentia desanimado, abatido, preocupado. Pois é, esse texto também fez parte da minha vida. Ao longo desta semana, as minhas filhas viram algo que elas viram poucas vezes: o pai delas chorando, cantando e chorando. Esta foi uma semana em que nós nos debruçamos muito diante do texto do apóstolo Paulo, que diz: se você quer, você deve ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, com cânticos, hinos e salmos. Pois bem, foi uma semana de muita oração, muita leitura, muito choro na presença de Deus. E choro por quê? Porque tenho motivos para estar desanimado, triste, dificuldades, lutas, problemas, cada uma delas. Mas o Senhor, ao longo da semana, foi tirando todo aquele temor, toda aquela preocupação, toda aquela angústia, e foi transformando o choro em alegria, foi transformando a preocupação em confiança e tem nos sustentado. Em um dos momentos em que meditávamos e ouvíamos cânticos de adoração ao Senhor, eu ouvi um cântico que falava justamente sobre esse texto. E aí você pergunta: como é que o pastor prepara a mensagem? Deus fala conosco de várias formas, às vezes numa visita, às vezes numa conversa com os irmãos, às vezes quando nós estamos meditando na palavra.
E hoje, quando estava cantando, ou quando estava ouvindo esta música, o Senhor tocou no meu coração e eu falei: é sobre isto que eu vou falar. Esse texto pode ser um texto muito pragmático. Olha, tá vendo? Não tema, Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar. Muitos usam a pregação desse texto de forma pragmática, mas eu fui entender o contexto desse texto para trazer a mensagem do Senhor para nós nesta noite. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor Deus, esse texto é um texto que vem com uma perspectiva de consolo, de ânimo para o povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Mas espera aí, o Senhor está falando de Isaías. Quando Isaías escreveu esse texto, o cativeiro não tinha acontecido. Realmente, não tinha acontecido. Eles só foram ler esse texto, compreender esse texto 100 anos depois de Isaías ter profetizado. Isaías começou a profetizar nos tempos principalmente do rei Acás e Ezequias. Foram os reis mais importantes do período de profecia ou do trabalho, do ministério do nosso irmão Ezequias. Ezequias viveu aproximadamente entre 740 a 690 a.C. Isaías significa o Senhor salvou. Ele é filho de Amós. Amós, pastor, não é Amós? Não, é Amós. Amós, escrito, é o profeta, você encontra no Antigo Testamento, tem acento no O e S no final. O pai de Isaías não tem acento e é com Z no final. Amós é o pai de Isaías. Isaías serviu como profeta principalmente na corte de Judá. Ele profetizava em Judá, mas também profetizou a Israel e as outras nações. Quando Isaías iniciou seu ministério, Judá e Israel estavam enfrentando um grande problema. Primeiro, um problema interno. Israel havia se afastado da aliança com Deus. Seu caminho estava cheio de corrupção. Sua religiosidade era vazia. A idolatria havia tomado conta de vários corações. A injustiça fazia parte daquele povo. Nos tempos de Isaías, quando eles ligavam a televisão, era como se eles estivessem ligando no Cidade Alerta, Brasil Urgente, só ouviam coisas ruins. Olha, corrupção, olha, acidente, matou 20, olha, aconteceu um assalto, várias pessoas foram feitas reféns. Eles só ouviam coisas ruins nesse tempo em que Isaías começa o seu ministério em Judá e Israel. O povo havia se afastado completamente do Senhor. Eles haviam deixado a aliança, eles haviam deixado de temer a Deus, de amar a Deus, eles abandonaram o Senhor. Tanto é que quando você lê o capítulo 1 de Isaías, logo de cara você tem a denúncia da pecaminosidade da nação. Deus age, ou Deus fala ao povo que eles estão agindo como se eles não conhecessem a Deus. Eles abandonaram o Senhor, eles blasfemaram contra o Santo de Israel. Eles estavam cheios de rebeldia, sua cabeça estava doente, seu coração estava enfermo. E Isaías então é chamado para trazer uma palavra de julgamento ao povo de Israel por causa dessa pecaminosidade, por causa da corrupção e da injustiça daquela nação. No capítulo 6, aquele capítulo em que Isaías tem a visão do Senhor Deus, justamente aquela visão se dá para que possam entender a santidade de Deus, a grandeza da santidade de Deus, a majestade da santidade de Deus e a corrupção e a pecaminosidade do homem.
algo que estava contrastando muito. A santidade de Deus estava sendo ofendida pela imoralidade, pela idolatria, pela corrupção, pela violência, pela a religiosidade fria daqueles tempos. Então, o Senhor chama Isaías para uma missão, a missão de proclamar, do capítulo 1 até o capítulo 39 do profeta Isaías, ele vai proclamar o julgamento de Deus. O julgamento de Deus contra Israel, depois o julgamento de Deus contra as nações e o julgamento de Deus contra Judá. Há outros temas que nós não vamos falar também aqui, né? Não cabe nesse momento, seria muita coisa para falar, mas o que permeia do capítulo 1 ao capítulo 39 é o julgamento de Deus. E esse julgamento vai começar pela casa de Israel. Israel vai servir de exemplo para Judá. Deus quer que Judá esteja atento ao que vai acontecer em Israel. No capítulo 9, versículo 8 ao 14, o profeta Isaías diz assim: o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os amorreus do leste, os filisteus do oeste devorarão Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida, mas o povo não voltou para aquele que os feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. Deus deu todas as oportunidades para Israel, não se arrependeu. O Senhor diz que agora Ele vai cortar Israel, e é justamente isso que Ele faz. O próprio Deus estava levantando o mal sobre a nação de Israel, e isso deveria servir de exemplo para Judá. A nação de Israel foi invadida pelos assírios, eles foram levados cativos, mas Deus poupou Judá e o rei Ezequias. Deus livrou Judá das mãos do inimigo, deu vitória ao seu povo. O rei Ezequias convocou o jejum, se colocou na presença do Senhor. Deus os livrou das mãos dos assírios. Deus não só livrou Ezequias, como também o livrou de uma doença mortal e acrescentou mais 15 anos de vida. Entretanto, nem Judá, nem o rei Ezequias aprenderam a lição. Eles não confiaram em Deus, o Deus que os livrou dos inimigos, o Deus que fez milagres diante deles. Eles não confiaram em Deus, no poder de Deus e nem na sua aliança. O que o rei Ezequias fez? Logo depois de terem vencido a Síria, ele convocou uma embaixada da Babilônia. Pensou consigo mesmo: vamos fazer aliados, vamos nos aliar a uma nação poderosa para enfrentarmos o inimigo. Mas eles venceram a Síria, o exército mais poderoso daquele momento. Não, eles não venceram, Deus venceu para eles. Se Deus venceu, se Deus estava com eles, por que buscar ajuda dos homens? Por que buscar aliança com os homens? Por que confiar nos homens? Mas o rei Ezequias quis fazer uma aliança com a Babilônia. Deus não gostou nada disso. Depois de ter mostrado todas as riquezas, depois de ter mostrado tudo para os babilônicos, o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e disse: o que você fez? Quem te livrou das mãos dos assírios foi eu. Mas você quer confiar nos homens? Então eu vou dizer que estes mesmos que hoje vieram aqui olhar para tudo que vocês têm
vão levar vocês cativos para a Babilônia. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso é o que ele vai colher. Se você tem medo de cair nas mãos dos homens, você não sabe o que é cair nas mãos de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não brinque com Deus. Não brinque de ser povo de Deus. Não brinque com ser crente. Porque ao cair nas mãos de Deus, você verá quão terrível é. A nação, 100 anos depois, viu o julgamento de Deus ser executado contra eles. Seu templo foi destruído, a cidade foi saqueada e queimada, foi destruída, seus filhos e filhas foram levados cativos para a Babilônia. 100 anos depois da profecia de Isaías, tudo se concretizou. Mas, o que isso tem a ver com o nosso texto, pastor? Do capítulo 40 ao capítulo 66, depois de uma palavra dura de julgamento, depois de uma palavra de condenação, depois de uma palavra pesada, depois da ira de Deus do profeta dizer que a ira de Deus iria se manifestar contra o seu povo como forma de disciplina, Deus traz uma palavra de consolo. Essa palavra também foi profetizada 100 anos antes. O profeta Isaías está aqui numa visão, da mesma forma que ele teve a visão do julgamento de Deus contra a nação de Israel, contra as outras nações, ele também teve uma visão do consolo de Deus sobre o seu povo lá no cativeiro. Isaías vê o desânimo do povo durante o cativeiro. Esse desânimo se dá principalmente porque aos olhos do povo era humanamente impossível se livrar daquele cativeiro e voltar para a sua terra natal. A Babilônia era uma grande e poderosa nação. O povo de Deus não tinha um exército, não tinha condições de enfrentar os babilônicos. Por isso, eles pensavam: nunca mais vamos retornar para a nossa casa, nunca mais vamos voltar para a nossa terra, nunca mais vamos erguer o templo do Senhor, nunca mais vamos ter a nossa nação. Estavam fadados a continuar sofrendo naquela terra longínqua e idólatra. Durante esse período, duas coisas acontecem no coração do povo de Deus. Eles começam a pensar que Deus os abandonou. Por causa dos nossos pecados, porque nós pecamos muito contra o Senhor, porque nós quebramos a aliança, porque nós abandonamos a aliança com Deus. Deus agora nos abandonou, Deus não quer saber de nós, Deus não quer olhar para nós, e por isso nós vamos sofrer nesta nação, por isso nós estamos padecendo aqui na Babilônia. Era isto que passava na mente do povo. O povo estava desanimado, o povo estava triste, abatido, porque eles estavam ali naquela terra distante, sem nenhuma perspectiva, sofrendo, tendo que participar de cultos idólatras, estando numa nação que não temia a Deus, e ali eles estavam padecendo. Mas, além desse sentimento, um outro sentimento começa a tomar conta daqueles corações. Em meio às dificuldades, às lutas, às frustrações, em meio aos temores que eles tinham, eles começam a duvidar de Deus. E começa a passar na mente deles o seguinte: os deuses da Babilônia devem ser mais poderosos que o nosso Deus.
Eles são mais fortes que o nosso Deus, porque eles nos trouxeram para esta terra e Deus não pode nos livrar daqui, Deus não pode nos tirar daqui. E em meio a esses pensamentos, em meio a essas crises, em meio a essas dificuldades, em meio a esses sofrimentos, a frustração, o medo, o temor, o desânimo começa a tomar conta da nação. Falta de esperança, falta de confiança está no coração deles. E então Deus usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de ânimo e consolo da parte do Senhor. Olha como começa Isaías 40. Olha como começa: consolai, consolai, povo, o meu povo, diz o vosso Deus. Deus sabia da tristeza, sabia das frustrações, sabia dos temores, sabia da dificuldade, sabia do desânimo, sabia da falta de esperança, sabia da tristeza do coração do seu povo. E então Deus envia uma palavra de ânimo, Deus envia uma palavra de consolo para aquele povo naquele momento tão difícil, naquele momento tão triste da vida deles, naquele momento tão ruim da vida deles. E é isso que Deus faz com aquele que teme ao Senhor, com aqueles que pertencem a Ele. Quando você se vê desanimado, abatido, quando você se vê desencorajado, quando você se vê frustrado, quando você não vê solução, perspectiva da parte humana, mas você confia em Deus, mas você busca a Deus, mas você pertence a Deus, Ele te traz uma palavra de ânimo e de encorajamento. Ele consola o seu coração, principalmente porque hoje nós temos uma figura muito importante. Qual é? O Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em nós e a sua função é de consolar. Temos a palavra de Deus que se faz presente na nossa mente e no coração. Então, o profeta Isaías traz uma palavra de consolo, de ânimo, para que o povo tivesse renovado o seu ânimo, a sua esperança e a sua confiança restaurada no Senhor. E começa mostrando que Deus é Deus. Nenhuma nação poderosa era páreo para Deus, poderia fazer alguma coisa contra Deus. Olha aí o versículo 17 do capítulo 40. Eles estavam achando: a Babilônia é poderosa, quem vai tirar? Como Deus vai nos livrar? Olha o que Deus diz: todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ela é considerada menos do que nada, como um vácuo. Estavam preocupados com a Babilônia. Deus diz: o que é a Babilônia para mim? A Babilônia não é nada. Junto com todas as nações, não são nada diante do meu poder, não são nada diante da minha grandeza, não são nada diante da minha força. Então entendam isso, não precisam temer a Babilônia, porque Deus é maior do que qualquer nação poderosa. Outra coisa que Deus vai mostrar para eles: os deuses das nações, os deuses da Babilônia, não passavam de imagens esculpidas por homens. Olha aí, versículo 19 e versículo 17. O artífice funde, do capítulo 40, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forjada para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Os deuses das nações eram o quê? Simplesmente imagens esculpidas de metal ou de madeira, mas não eram nada. Achar que os deuses da Babilônia eram mais poderosos do que Deus, achar que os deuses da Babilônia eram mais fortes do que Deus, eles não são nada. Então, capítulo 41,
versículo 1 e 2, Deus mostra que Ele está no controle de tudo, que foi Ele que causou aquele cativeiro. Olha aí o que diz, capítulo 41, de 2 a 4. Quem instigou o rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre as muitas nações e permite que ele pisoteie os seus reis? Com a sua espada reduz exércitos a pó, com o seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu sou o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Deus disse para a nação: vocês estão aí porque eu levantei o inimigo que levou vocês cativos. Vocês estão aí porque eu estou causando a disciplina, eu causei o julgamento, eu estou causando o sofrimento. Por quê? Porque vocês abandonaram a aliança, porque vocês pecaram, porque vocês não deram ouvidos à minha palavra. Vocês não estão na Babilônia porque o inimigo é mais forte do que eu. Vocês não estão na Babilônia porque existem forças do universo mais fortes do que a minha. Vocês não estão na Babilônia porque os deuses da Babilônia são mais fortes do que eu. Vocês estão na Babilônia porque eu quero que vocês estejam na Babilônia. Olha aí o que ele diz agora, 41, do 21 ao 24. Apresentem as coisas à causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias por vir, então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa ou má, façam algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada, e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Deus está dizendo: o que os ídolos das outras nações podem fazer? Eles não podem fazer nada. Eles anunciam o passado, o que aconteceu no passado. Eles anunciam o que acontece no futuro. Não. Mas o que é melhor de entender é que Deus anuncia, Ele faz. Olha aí o versículo 25 a 29 do 41 ainda. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte, desde o leste. Ele invocará meu nome, eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isto aconteceria? Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum dos seus ídolos lhes disse isso, nenhum deles respondeu quando eu perguntei. São objetos tolos, sem valor. Todos os ídolos são vazios como o vento. Deus está dizendo: quem disse que o mal aconteceria sobre a vida de vocês? Eu disse. E quem disse que o bem vai acontecer? Eu disse. Eles estavam lá dizendo: ai, Deus nos abandonou, ai, os deuses da Babilônia são mais fortes. Primeiro, ai, nós nunca vamos sair da Babilônia. Vocês estão na Babilônia porque eu quero. Segundo, não abandonei vocês, eu estou no controle. Daqui a 70 anos vocês vão voltar, e eu vou levantar Ciro, meu servo, para tirar vocês daí. E o que aconteceu? Deus levantou Ciro, a nação persa, que venceu a Babilônia, e Deus levantou Ciro e preparou a volta do seu povo para a sua terra natal. Quem é que prediz o futuro? Quem é que conhece o futuro e o passado? Quem é que tem todas as coisas em suas mãos? Quem que controla a história? Quem que dirige todas as coisas? Deus. Era isso que Deus estava mostrando para o seu povo. Ele dirige, Ele faz.
porque Ele é Deus. Diante disso, meus irmãos, o Senhor passa a encorajar e animar o seu povo. Primeiro, mostrando que Ele não os abandonou. Versículos 8 e 9, Ele vai dizer: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei da extremidade da terra, chamei dos cantos mais remotos, e a quem diz: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Eles foram escolhidos para servirem ao Senhor, para adorarem ao Senhor, para anunciar o Senhor entre as nações. Eles eram o povo de Deus, o povo da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, seu amigo amado pelo Senhor. Por isso eles não deveriam temer, porque Deus os havia escolhido para servirem a Ele, para andar na presença dEle, e Ele iria cumprir o seu propósito na vida do seu povo. Ele não os rejeitou de maneira alguma. Ele apenas disciplinou, ensinou, tratou o seu povo, mas eles eram amados por Deus. Por mais que parecesse demorado, por mais que o sofrimento estivesse, Deus tinha um plano para aquela situação. E assim, meus irmãos, é na nossa vida. Por mais que pareça demorado, silencioso, Deus tem um plano. Isso nunca significa que Ele nos abandonou, que Ele nos deixou. Ele sempre age no tempo certo, na maneira dEle agir, ou nos planos dEle, no propósito dEle para a nossa vida. Nossa vida pertence a Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos salvou através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então, você não precisa temer, pois como Paulo disse, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A garantia de que nada pode nos separar do amor de Deus é que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, nos resgatar do cativeiro do pecado, nos garantir a vida eterna. Então, se você se sentir abandonado, se você acha que Deus está demorando, se você não vê o agir de Deus, lembre-se, Deus tem o tempo dele e o propósito dele, e na hora dele, no momento dele, ele vai agir, porque ele controla a história, ele conduz todas as coisas. Então confia em Deus, porque Deus não te abandona. A segunda coisa: não temas, mas confia em Deus. Sei que há situações em que o medo quer tomar conta do nosso coração, da nossa mente. Ficamos aterrorizados, desesperados, mas o Senhor está dizendo aqui no texto, versículo 10: não temas. Não temas. Ele fala isso por causa da relação que ele tem com o seu povo. É povo dele, pertence a ele. Em hebraico, a palavra povo é uma palavra bem pequenininha. E meu povo é colocado apenas com uma letrinha, um i. Mi. Essa pequena palavra tem uma expressão muito forte. É o meu povo. Ninguém brinca com o meu povo. É como você dissesse: é a minha família, é a minha casa. Eu luto, eu cuido, é meu. Sabe o que Deus fez com a Babilônia? Sabe o que Deus fez com a Síria? Sabe o que Deus fez com a Pérsia? Ele acabou com todos eles. Sabe por quê? Porque ninguém brinca com o povo de Deus. Pertence a Ele. É dele. Ele guarda o seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele protege o seu povo. Então ele declara que estava com eles naquela terra distante, em meio ao sofrimento. Deus estava com ele. Ele diz: eu sou contigo, eu estou com você. Como é bom saber que Ele não nos abandona. Como é bom saber que Ele está ao nosso lado.
Quando nós sabemos disso, nós podemos seguir adiante, nós podemos enfrentar os inimigos, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, porque Ele está conosco, Ele nos dá força, Ele nos ajuda a seguir em frente na nossa jornada, sem temer, sem olhar para trás. O inimigo é poderoso, o inimigo tem recursos, o inimigo tem força, mas Deus é mais poderoso do que qualquer inimigo. E saber que Ele está conosco nos faz andar na tempestade, nos faz saber que mesmo que as ondas estejam revoltadas, nós vamos chegar ao outro lado, porque Ele é Deus. Ele diz: eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é Deus, Deus grande, Deus poderoso. Ele é o grande eu sou, único, ímpar, autoexistente, eterno, imutável, poderoso, soberano, conhecedor de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Deus majestoso, glorioso, santo, Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, o Senhor da história. Ele é quem mede na palma de suas mãos as estrelas. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é quem sonda os corações, Ele é quem prova todas as coisas. Ele é o Deus que vive e reina eternamente e que provê tudo o que nós precisamos. Ele é o eu sou. Glória a Deus. E saber desse Deus tão grandioso, Ele diz assim para o seu povo: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Você ouviu, minha irmã? Ouviu, meu irmão? Você está preocupado com tanta coisa, temeroso, desanimado, achando como vai lidar, como vai enfrentar, como vai fazer, como vai conduzir. Olha o que Deus está dizendo, e aqui não é Deus está me revelando, aqui é a palavra dele. Ele diz para você: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você pode contar com Deus. Você pode contar com esse Deus, na enfermidade, nas tribulações, na luta, no luto, nas crises, nos momentos de perigo. É Ele quem te sustenta, quem te capacita, quem te habilita para lidar com as dificuldades. É Ele quem te ajuda, mesmo que você se sinta fraco, impotente, pequeno, abatido, mesmo que você não possa confiar no seu poder, você pode confiar no poder dele, na força dele, porque é Ele quem te dá forças para resistir, para prosseguir até o fim, para continuar adiante. Você pode confiar no propósito dele para a sua vida. E sabe por que você pode confiar? Porque a sua destra é fiel. Sua destra significa vitória, triunfo, verdade, justiça. A sua destra não falha, não pode falhar. A sua mão é poderosa. Por isso, eles poderiam continuar firmes, prosseguindo, confiando na promessa de Deus. Envergonhados, confundidos seriam os inimigos, eles iriam perecer, mas o povo de Deus iria permanecer. Por quê? Porque Deus estava com eles, porque Deus estava ali para ajudá-los, para sustentá-los. Eles poderiam estar seguros nas mãos de Deus, na mão poderosa de Deus, a mão mais poderosa do universo, a destra de Deus, a mão que pode derrotar qualquer inimigo, pronta para te defender, para te sustentar e não permitir que nada te afaste dele. Esta é a promessa que nós temos, reafirmada pelo Filho, por Jesus Cristo. Ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim, e todo que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Portanto, você pode confiar em Deus, no poder de Deus, na promessa de Jesus Cristo, que você não vai ser separado do amor de Deus, que você não vai se perder, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, e Ele vai te guardar até o fim. Então, que essa palavra traga ânimo, consolo para o seu coração, em meio às lutas, às dificuldades, às provas. Deus, o Senhor, é contigo. Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te ajuda, e a sua destra não falhará. Amém? Vamos ouvir esta música? Conheço a tua dor, eu sou teu.